queria que você já abrisse comigo em João 8, por gentileza. João 8, que você abrisse comigo e nós vamos dar uma palavra do coração de Deus para nós nessa noite. Saiba que no João 7, se você acompanhar, né, ali, toda a epístola aqui de João, em João 7, já estava acontecendo a festa do tabernáculo, onde que Jesus era perseguido, Jesus já estava sendo perseguido, eles queriam de qualquer forma pegar Jesus em alguma causa, eles queriam realmente tirar Jesus de cena, sabe? E estava ali uma confusão toda já contra Jesus, porque Jesus ele veio para a terra para falar a verdade, ele realmente não tinha papa nas línguas, ele falava mesmo, ele chegou a falar para os fariseus assim, olha, por fora vocês parecem um sepulcro, todo branquinho, mas por dentro vocês são túmulos, vocês são mortos, então ele falava mesmo a verdade, amém? Quem está aí comigo? Olha para cá para o altar, deixa o povo andando aí, olha para cá, viu? Olha só, e ele falava mesmo, e os fariseus, né, os sacudeus, fariseus, os escribas, estavam assim, doido para pegar Jesus em alguma causa, né? E se você terminar o 7, João 7, diz que foram todos, 7:53, foram todos para suas casas. Então tinha acontecido uma festa, estava acontecendo essa festa ali, estava acontecendo um monte de coisas, né? A festa do tabernáculo, e todos ali depois de um momento foram todos para casa, mas Jesus ele não foi para casa. A palavra de Deus diz em João 8 que ele foi para o monte, Jesus foi para o monte das oliveiras. Jesus entendia que sem conexão com o Pai, ele não podia vencer. Sem conexão com o Pai, ele não ia terminar a carreira que era proposta. O povo que estava acompanhando ali, grande parte, sacudeus, né, os escribas, eles estavam querendo pegar Jesus antes da hora. Então Jesus, a melhor coisa que Jesus faz é passar a noite no monte. E quando ele retorna do monte, eu acho tão engraçado, ele retorna do monte, se fosse nós, né, ficamos 2 horas lá no monte, vamos para casa dormir, é verdade? Estamos cansados, não temos mais, né? Nossa, a gente já ficou no monte, agora deu. Não, Jesus, depois que ele voltou do monte, se você acompanhar em João 1 e 2, ele voltou do monte e ele entrou no templo novamente. E ele foi no templo, sabe fazer o quê? E de manhã cedo, olha, ele voltou no templo e todo o povo vinha ter com ele, assentando os ensinava. Depois que ele passou a noite no monte, gente, presta atenção. Olha que vigor, olha que amor, olha que dedicação. Olha que zelo que tinha Jesus, ainda de voltar para o templo, sentar. Quer dizer, não estou com pressa. Eu vim aqui fazer o que meu pai gostaria que eu fizesse. E ele começou a ensinar novamente. Que coisa boa ser ensinado por Jesus, né? Já pensou, gente? Hoje a gente tem os pregadores, né? Tem muitos doutores aí, muita gente filósofo, teólogo, pregando, e a gente tem alguns assim que algumas pessoas seguem, né, com frequência, mas vocês imaginem Jesus ensinando. Olha que diferença. Eu falo de umas coisas do céu porque eu leio e eu aprendo. Jesus ele sentava e falava da onde ele vinha, da onde ele estava, de que ele veio fazer, né? Então olha que honra ouvir Jesus falar. Que bênção, que maravilha seria, né? Nós sentarmos aqui hoje, Jesus sentadinho aqui, sentado, ensinando. E aonde ele estava, a sabedoria era tão grande, gente, que tinha multidão. Sabe, uma coisa é nós termos conhecimento, presta atenção. Muitas pessoas, elas têm conhecimento de uma faculdade, conhecimento de um aprendizado ou de uma formação. Mas Jesus, querido, ele não tinha nenhuma formação na terra. Ele não tinha nenhuma formação na terra, assim, formação. E a formação dele veio do céu. Por isso que eles chamavam de mestre. Todos os mestres da terra tinham sentado ao pé de algum mestre. Tinham aprendido com algum mestre. Jesus não. Eles chamavam de mestre, mas ele teve esse título do mestre, porque a sabedoria dele veio de cima. Amém? Então, ouvir Jesus, gente, ouvir Jesus falar, né, é uma graça. Quando a gente escuta um pregador, alguém que fala do nome de Jesus, a gente já se encanta. Então, tu imagina aquele povo ali assentado, ouvindo Jesus. E de repente, amado, trouxeram ali os escribas e fariseus. Escribas escrevia a lei, né? Ele era escrivão da lei. Amém? Fariseus fazia as pessoas praticar a lei.
Então significa o quê? Que estava ali um grupo que não gostava de Jesus, que queria realmente ofuscar o brilho de Jesus, que queria acabar com o reinado de Jesus na terra antes da hora. E esse eram pessoas que diziam que tinham Deus. Por quê? Porque um escrevia a lei e o outro fazia os outros praticarem a lei. Andava com Torá embaixo do braço. Sabe, andava com a Torá. O que significa? Que Deus é esse que eles serviam, que eles queriam matar Jesus. Eles queriam acabar com Jesus. E eles, naquele dia, eles vieram ali para fazer uma armadilha para Jesus. Eles pegaram uma mulher em adultério. Uma mulher em adultério, naquela época, primeiramente, né? A mulher, eu já vou passar para você onde que está escrito, em Levítico 20. A mulher era pego em adultério com o homem. Os dois tinham que ser mortos. Tinham que ser apedrejado e morto. Então, eles pegaram e colocaram só a mulher aos pés de Jesus. O homem não veio. Quer dizer, será que houve adultério mesmo? Porque, na verdade, eles queriam usar a mulher, mas, na verdade, não tinha nada a ver com a mulher. Eles queriam era pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma falta. Então, eles trouxeram, a palavra de Deus diz assim, olha, os escribas e fariseus trouxeram, querido, uma mulher apanhada em adultério. Ela foi pega em adultério e eles dizem, agora vamos ver o que Jesus vai fazer. Se Jesus disser que é para apedrejar, Roma não executa ninguém sem antes passar por um veredito, por uma acusação, por um tribunal. Então, se Jesus dizer apedreja, nós vamos prender Jesus, porque Roma, ele está contra a lei romana. E se Jesus dissesse, não apedreja, nós vamos combater contra Jesus. Porque leia comigo, bota na tela para mim, se não me engano está em Levítico 20:10. Se Jesus disser, não apedreja, nós vamos dizer, tu está contra a lei de Moisés. E nós vamos te prender. Então os escribas e fariseus são aquele tipo de pessoas, amado, que entraram no templo, não para ouvir Deus. Não para ouvir a palavra de Deus. Sabe, escriba e fariseu, eles entraram no templo, não para adorar a Deus, para aprender com Jesus. Eles queriam cortar tudo que Jesus estava fazendo. Eles vieram para apontar o dedo. Eles vieram para achar uma mancha. Eles vieram para realmente falar, combater contra Jesus. Se hoje acontece isso, amados, tu imagine, se aquele tempo acontece isso, se um homem adulterar com uma mulher, o seu próximo será morto, o adúltero e a adúltera. Vem cá, por que então que os escribas ali, fariseu, eles trouxeram só a mulher? Será que ela adulterou sozinha? Será que ela adulterou sozinha? Tinha que ser apedrejado os dois. Querido, o foco ali não era a mulher, o foco era Jesus. Muitas vezes, querido, acontecem essas coisas na nossa vida. Muitas vezes, aparentemente, parece um caso na nossa vida, uma situação, e a gente olha, parece que aquela situação ali é aquela situação. Mas se tu for olhar por trás, aquela situação só está acontecendo porque eles querem matar o Jesus da tua vida. Às vezes vem situação na nossa vida, sabe, que as pessoas, ou qualquer situação, tu olha assim, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? E tu olha aquilo ali, tu se apega àquilo ali, e tu pensa, não, aquilo ali é real. Naquele caso ali, querido, eles estavam tentando Jesus. Eles queriam apagar o brilho de Jesus. Eles queriam condenar Jesus. Então eles usaram uma situação. Quantas vezes Satanás usa situações na minha vida e na tua vida que parece um caso real. Mas quando tu vai entender espiritualmente, discernir espiritualmente, você sabe que aquilo ali não é verdade, você sabe que aquilo é uma mentira, você sabe que na verdade por trás ele quer matar o Jesus que você segue. Ele quer matar o brilho de Jesus. Ele quer acabar com a verdade de Deus na tua vida. Não foi diferente aqui. Sabe, trouxeram uma mulher pecadora. Era uma armadilha, nada mais. Sabe por quê? Porque se tu vai em João, no mesmo João 8:59, tu olha o que eles estavam fazendo. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles, no 8:59. Então aquelas pedras que eles vieram na mão para apedrejar a mulher, não era para a mulher. Era para Jesus. Eles camuflaram uma situação. Porque na verdade eles não queriam mais ouvir Jesus. Eles não queriam ouvir mais Jesus ensinando, em Jesus fazendo milagre. Eles queriam acabar com o que Jesus estava acontecendo ali. E uma mulher foi apanhada em adultério. E pondo no meio disseram-lhe, mestre,
Essa mulher foi apanhada no seu próprio ato adulterando. Botaram logo no meio. Jogaram aos pés de Jesus. Eles fizeram as coisas mais importantes da vida deles para aquela mulher. Aquela mulher não clamou, aquela mulher não chamou, aquela mulher não se desesperou, aquela mulher não estava, ela estava realmente numa situação difícil de pecado, mas ela foi pego de um jeito e jogada aos pés daquele que realmente podia mudar a vida dela. Sabe, muitas vezes a trama do inimigo contribui a nosso favor. Você sabia disso? Você sabia disso, que muitas vezes as coisas que eram para nos envergonhar, para era realmente tirar o nosso brilho, para era desnudar, Deus usa essas situações para nos livrar de coisas bem maiores. Você está aí? Você está aí comigo nessa noite? Eu queria que você trouxesse esse entendimento comigo. O inimigo arquitetava contra Jesus. Sabe, às vezes, nitidamente, a gente está percebendo uma coisa e a gente vê que tem um planejamento satânico. Ainda hoje a gente estava conversando sobre isso lá em casa. Às vezes, sabe, tem situações tão reais, que se a gente for agir daquela forma que está aparecendo, a gente bota o pé pelas mãos. E no fundo, você vai perceber que é uma artimanha de Satanás para te tirar do propósito. E Jesus estava ali, ensinando o povo, ele estava orientando o povo na maior calma. E o que os escribas queriam? Tirar ele do propósito. Tirar ele daquele foco que ele estava fazendo ali. Ele estava ensinando, ele era a própria palavra. A palavra estava sendo apregoada, estava sendo dita. E os escribas cortaram o ensino de Jesus. Não pediram nem licença. Não disseram, mestre, vem daqui. Outra coisa, por que estavam chamando de mestre? Por que se chama alguém de mestre? Porque é professor, porque é sábio. Então eles tinham ódio de Jesus, presta atenção. Ódio de Jesus. Queriam prender Jesus. Estavam com pedra lá no 8:59 para jogar em Jesus e chamavam Jesus de mestre. Então não era o que Jesus era que realmente deixava eles ruins. Não era realmente o que Jesus sabia. Não era a sabedoria do alto, a inteligência que eles tinham raiva. Eles queriam acabar com a informação do céu na terra. Vigia. Muitas vezes o inimigo se aproxima de nós, porque nós nos tornamos sábios em Cristo. Nós começamos a ler a palavra, o Espírito Santo começa a revelar, nós começamos a ter discernimento, o povo começa a ouvir a palavra de Deus. Aí o inimigo vem com as artimanhas, sabe? Para quê? Para que eu e você nos calamos. Eles jogaram aquela mulher aos pés de Jesus, para prejudicar Jesus. Só que eles fizeram o maior favor que alguém podia fazer. Eles lançaram aquela mulher no banquete da misericórdia. Eles pegaram a mulher num ato lá, não sei como pegaram. A Bíblia não explica, não tem nem nome aquela mulher, porque o foco ali não era a mulher. Eles pegaram aquela mulher e jogaram justamente no banco da misericórdia, gente. No banco do perdão, no banquete, do perdão, do amor. Eles fizeram a melhor dádiva que eles podiam fazer a uma pecadora. Às vezes, sabe, Satanás, ele cria tanta situação nas pessoas. Eu já vi Satanás arrastando pessoa. Agora mesmo tem um caso bem perto, que Satanás, ele arrastou essa pessoa. Arrastou ao ponto dessa pessoa beber 3, 4 dias, cair, né, se machucar, quase que se afogou na piscina. Uma situação terrível. E sabe onde que Satanás lançou essa pessoa? Num lugar agora para cuidar dessa pessoa que só tem evangélicos. O que tu quer dizer com isso? Que às vezes Satanás, ele é tão astuto, mas ele é burro, muito burro. Ele lançou essa mulher ali para ser morta, apedrejada, degolada. E outra coisa, além dessa mulher ser apedrejada, Jesus ia ser condenado se ele falasse uma coisa ou outra. Vocês entendem? E Satanás não entendeu que na frente de Jesus, querido, há discernimento, há luz. Deus tudo vê, Deus tudo ama, Deus tudo perdoa. Então aquela mulher recebeu o quê? Um banquete da misericórdia. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer amém? Em Romanos 3, 23, 24, coloca aí para mim confirmar isso com você, que eu estou falando do banquete da misericórdia que Jesus faz com a nossa vida. Amém? Aleluia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No 24.
sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós já vamos daqui a pouco para o final da história dessa mulher. E ela foi justificada gratuitamente. Aquela mulher que ia ser apedrejada foi justificada. Talvez eu encontre aqui nessa noite muitas pessoas que por um motivo ou outro, por um pecado ou outro, por uma situação ou outra, por alguma coisa que realmente, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, nós estávamos sujeitos a sermos apedrejados, mastigados, engolidos por Satanás. E um dia, não sei como, nós caímos no banquete da misericórdia. Você pode dizer amém? E você pode dizer, eu estou aqui nesse banquete? Querido, aquele escriba e aquele fariseu, hoje, eu vou dizer uma coisa para você. O que mais está gritando dentro das igrejas, ou aquelas pessoas, no caso, que diz que conhece a lei, porque o escriba conhecia a lei, ele escrevia a lei. O outro, o fariseu, ele ensinava a lei, ensinava as pessoas a praticar a lei, ele andava com o rolo de pergaminho e com o Torá na mão ensinando. O que tu quer dizer? Eu quero dizer que muitas coisas de apontar o dedo hoje está gritando. Está gritando. Está muito mais fácil olhar para alguém que está realmente ruim, que está em discórdia com Deus, que está em pecado, um pecado talvez muito nítido. E a melhor coisa, aliás, a primeira coisa é, olha, ele está em pecado. Pega Jesus a lei e apedreja porque o pecado está aí. Querido, nós estamos vivendo esse apontar de dedo. Nós estamos vivendo, querido, esse tempo onde que o pecado está no outro, mas nunca está em nós. Aonde que a situação vergonhosa foi na pessoa, mas em mim não. Eu sou escriba, eu sou fariseu. O Senhor não tem nada, mas querido, eles tiveram assim, me perdão da palavra, eles quebraram a cara. Porque eles foram na frente de Jesus, e na frente de Jesus nada fica oculto. Nada fica oculto. Quantas das vezes, querido, nós fizemos aquela oração hipócrita? Senhor, você está olhando lá o que a pessoa está fazendo, Senhor. Tenha misericórdia, tem misericórdia, nada. Na verdade, nós não estamos pedindo misericórdia, nós estamos apontando o dedo. Eu nunca vi Jesus apontar dedo para alguém. Eu nunca vi Jesus caluniar ou dizer para os discípulos assim, olha, vocês não sabem o que ele está fazendo? Nem Judas, ele falou de Judas. E a igreja hoje, ela está muitas vezes igual o fariseu. O apontar dedo. Pondo no meio, disseram, essa mulher foi apanhada no próprio adultério. E na lei de Moisés, essa pessoa tem que ser apedrejada. Tu, pois, o que tu vai fazer, Jesus? Jesus, está tudo errado, Jesus. Está tudo errado, o que tu vai fazer? Coisa triste, amados. Poucos dias atrás eu falei com uma pessoa, tira o teu óculos. Esse óculos que tu está vendo as coisas na tua família, na tua casa, é do diabo. Sabe, muitas vezes Satanás vem e coloca um óculos na pessoa e a pessoa não consegue ver nada de bom na outra pessoa. Eles não levaram em conta que aquela mulher podia estar ali, por quê? Porque naquela lei, aquela vez, a mulher passava fome, muitas mulheres, se elas não tivessem essa vida. Eles não levaram em conta o que ela estava fazendo, que situação que ela estava. Eles não levaram em conta, eles pegaram ela rasgada, machucada, ferida e jogaram lá no chão. Eles não se colocaram nem um pouquinho no lugar dela, eles queriam mesmo, era matar a obra de Jesus. Fariseus e escribas matam a obra de Jesus. Eles tentam 24 horas matar a misericórdia, o perdão, o amor. E essa mulher, queridos, e Jesus, ele pegou, olha aqui comigo. Tu, pois, o que tu vai dizer agora? Agora nós te pegamos, Jesus. Tu vai ter que falar alguma coisa, porque assim, a lei está mandando apedrejar. A lei de Moisés manda apedrejar. Se tu disser para não apedrejar, tu está contra a lei, tu não é Jesus nem nada, tu é um hipócrita, tu é um mentiroso. Mas se tu disser para apedrejar, Roma vai te prender, porque ela não tem acusação, ela não foi para o tribunal ainda. Quer dizer, eles achavam que iam pegar Jesus. Querida,
É tão triste as pessoas perceber muitas vezes e achar que Jesus vai se deixar se enganar com o coração perverso. Jesus, ele não se deixa se enganar com nada, amado. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Sabe, na Bíblia tem vários casos de pecados gritantes, como Jacó, como Davi, que pegou Betseba, né? Botou Urias lá na frente, ficou no palácio, dormiu com Betseba, gerou, mandou matar Urias, enfim, tem pecados gritantes. O problema não é o pecado, querido. Pecado nós pecamos todos os dias. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos ainda com acesso na presença. Quem está aí? O problema não é o pecado. O problema é como nós nos comportamos quando o pecado é confrontado na nossa vida. Quando a luz do pecado, Deus ilumina e mostra o que nós fizemos. Nós vamos tirar daqui e apontar o outro. Nós vamos transferir para o outro, ou nós vamos reconhecer quem nós somos. Ali existia uma prostituta que foi pego em adultério, mas ali também existia os escribas e fariseus com seus adeptos e com seus discípulos que tinham o pecado oculto de acusação, de apontar dedo, de julgamento, que não deixa de ser pecado. É muito fácil ver o pecado do outro quando ele tem um cigarro no dedo, quando ele tem uma taça de cerveja na mão, ou quando ele está com uma música do mundo no carro e você sentou. É muito fácil ver um pecado assim. E ver o coração, querido. Ver o coração, quem consegue ver? Às vezes você está andando do lado de um malfeitor, um caluniador, um mentiroso, e você não enxerga. Mas senta do outro lado um coração rendido, apaixonado, que pecou, mas está ali rendido, e você ainda chama ele de pecador. A igreja está precisando de misericórdia. A igreja está precisando de amor. A igreja está muito fariseica. A igreja está muito escriba. Meu Deus, como é interessante. E Jesus, sabe o que Jesus? Olha só de que. Tu não vai apedrejar, Jesus? E no 6 diz assim: isso diziam eles tentando, para que tivesse de que acusar. Então, o problema deles era com a mulher ou era com Jesus? Fala comigo, você está aí, igreja? Era com a mulher ou era com Jesus? Não, eu não escutei. Com Jesus? Quantas vezes o diabo disfarçado vem na nossa vida, colocando uma situação na nossa vida, mostrando algo que nitidamente está ali, ele mostra mesmo, mas na verdade não é nada daquilo que ele quer mostrar. Ele quer realmente apagar o Jesus da tua vida. Ele quer roubar o brilho, a direção, a sabedoria, a pessoa que você se tornou. Ele cria situação, ele vem camuflado de uma falsa justiça. Ele diz: Wesley, vai lá, cara, aquele lá falou mal de Tita. Vai lá e tu reivindica, vai lá no Face, fala lá, bota tudo lá. Vai jogando piadinha no Face, o que mais tem. É o que mais tem fariseu, querido, jogando piadinha. Vai lá. Ele fica tentando. O negócio dele não era com a mulher, Ricardo. O problema dele não era com a mulher. Ele estava tentando Jesus. Tudo que se levanta contra mim, contra você, não é contra nós. É contra Jesus que está em nós. Quem pode dizer amém? Você pode dizer amém? A partir do momento que eu não vivo mais e Cristo vive em mim, todas as afrontas que vêm do lado de fora de Satanás não é na minha vida, é no Cristo que mora em mim. Vocês têm noção disso? Ele quer acabar com o brilho. E aqui eles disseram assim, tentando para que tivesse o que acusar. No 6, Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra. Querido, quem que escreveu com o dedo nas tábuas do mandamento? Deus veio de lá e escreveu com o dedo as tábuas do mandamento numa pedra, porque tinha que ficar esses mandamentos. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo ali no chão, eu não sei. A Bíblia não relata.
Mas enquanto ele escrevia, ele podia dizer: olha, essa mulher chegou no banquete da misericórdia, vocês não estão entendendo. Olha, vocês estão aqui querendo acusar essa mulher, olha só o que tem no teu coração. Vai lá para a tábua da lei, vai lá para a tábua dos mandamentos e diz: não julgueis para não ser julgados. Não defrauda o teu próximo. Será que ele estava escrevendo ali na areia, batia a onda, ele escrevia de novo e ele se inclinou? Ele não se desesperou, Arnaldo. Jesus não se desespera com acusação. Jesus, ele não se desespera, querido, com falsa ideia dele mesmo. Jesus não era um homem que desequilibrava. Gente, pelo amor de Deus, o desequilíbrio não vem de Deus. Jesus era muito equilibrado e ele mora em nós também, gente. Naquela hora ele já tinha visto ali o coração daqueles homens. Ele podia desnudar. Ele desnudou de uma forma tão sábia, tão sábia. Eles chegaram para acusar e eles foram desnudados. Você pode me entender isso? Jesus arrancou mesmo deles toda mentira. Mas sabe, Jesus arrancou, sabe como? Dobrou o seu joelho e foi escrever na areia. E eles ficaram muito bravos. Você está aí comigo? Você sabe que para Jesus, presta atenção no que a pastora vai falar. Para Jesus, o nosso teto é de vidro. Presta atenção. Para Jesus, o nosso teto é de vidro. Ele vê tudo. É bom e é ruim. É bom porque na hora que a gente quer que ele nos justifique, a gente quer que ele veja realmente o que aconteceu. Mas na hora que nós estamos apontando o dedo, a gente quer fechar o teto de vidro, para ele não ver. Mas ele não fecha. Você está aí? Tentando para que tivesse o que acusar, mas Jesus, inclinando, se escrevia com o dedo na terra. Que coisa maravilhosa. E eles: ué, Jesus, tu está escrevendo o que aí? Tu não está entendendo que nós trouxemos uma mulher em adultério e tu está fazendo de conta que não nos escuta, Jesus? A palavra de Deus diz que eles insistiram. Incrível que Jesus estava ensinando uma multidão, um monte de gente. E com certeza já tinham os adeptos do fariseu e dos escribas, já tinham mais um monte de gente. E Jesus, na maior calmaria, ele resolveu essa situação. Presta atenção, você que não costuma ter equilíbrio nas situações. Jesus foi interrompido. Ele teve que parar o que estava fazendo. Teve que resolver questões tolas. Não que um adultério seja tolice, mas não era o adultério que estava em questão. Era outra coisa. E eles insistiu, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aqui está, querido, tudo que eu e você temos que entender. Jesus levantou, presta atenção, olhou para os escribas e disse: olha, meus amados fariseus, escribas, doutores da lei, eu estou nivelando agora o pecado de vocês ao nível dessa prostituta. Porque para mim pecado não tem nível. Eu estou nivelando porque vocês me jogaram uma prostituta aqui, mas eu estou vendo o coração de vocês. Então, já que vocês são muito santos, vocês não têm pecado nenhum, e eu sei que tem. Não é assim que Jesus olhou. Jesus é muito sábio, já tinha visto tudo. Cara, quando eu chego aqui para orar, cara, quando eu dobro meu joelho lá na minha casa, se eu vou agora para casa tomar um café, Jesus está vendo tudo. Lembra, o teto não é, o teto é de vidro. Ele sabe tudo. A hora que eles chegaram ali com aquele senso de acusação, com o coração sujo, a intenção do coração. Se tem um título para essa pregação, é a intenção do coração. Jesus vê a intenção do coração. Amados, não queira esconder as coisas de Deus, amado. Jesus disse assim: olha, então eu estou nivelando agora o pecado. Eu vou perguntar algo para vocês. Aquele que dentre vós está sem pecado, pode atirar, que seja o primeiro a jogar uma pedra nessa mulher. Ia acontecer ali o quê? Uma morte sanguinária.
E Jesus, ele voltou a escrever. Ele voltou para o chão a escrever. Ele não deu importância, não. Ele estava na calmaria do céu para resolver aquela situação. E a palavra diz que Jesus disse assim: pode começar então. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquela mulher, ela ouviu tudo, gente, presta atenção. Uma mulher jogada ali no chão, toda rasgada, machucada. Não sei como é que ela chegou ali, como é que ela estava, se ela estava com a terra enfiada na areia, ou se ela estava olhando para alguém, ou se ela estava chorando demais. Eu sei que ela estava em silêncio, prestando atenção nisso tudo. Ela não quis se justificar. Presta atenção, querido. Eu tenho certeza que quando ela chegou aos pés de Jesus, ela encontrou o banquete da misericórdia. Ela diz: é aqui que eu vou me salvar. É aqui que ele vai me lavar, é aqui que ele vai me purificar. Eu vou ficar bem quieta, porque eu estou cheia de pecado mesmo, eu tenho que me calar, eu tenho que esperar. Vamos começar então o apedrejamento. Pode apedrejar, pode falar, pode jogar pedra, mas mata mesmo. Porque se vocês são santos, pode matar. Pode dar-lhe. Pode falar mal dos outros. Pode chamar todo mundo de mentiroso. Pode bater. Pode pegar pedra e levantar. Se você for santo, você pode levantar a pedra hoje e dá-lhe, gente. Perdão da palavra dá-lhe. Estou aprendendo com cara de Torres. Se tem alguém aqui que gosta de acusar, gosta de olhar torto para alguém, que gosta de jogar na frente de Jesus o desnudar do outro, o pecado do outro, de falar nas escuras, então realmente é muito santo, pode apedrejar. A igreja, ela está mais com pedra na mão do que com misericórdia e amor. Ela está realmente pronta para apedrejar os irmãos, os necessitados, aqueles que precisam de ajuda, que ainda não alcançaram misericórdia. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo disse assim: olha, se você já come carne, feliz de você, mas aquele que consegue engolir só legumes, cuida dele para não se perder. Já que vocês, escribas, escrevem a lei, já que vocês, fariseu, ensina a lei, por que não usa com misericórdia com essa mulher? Que talvez hoje ela vendeu o corpo porque ela não tinha o que comer. Talvez o pai voltou para a droga, a mãe, o filho, sei lá o quê, porque não tem estrutura. Mas a melhor coisa quando a gente é confrontado num pecado, a gente faz igual a eles. A palavra de Deus diz, querido, que se você seguir, olha só, passa o 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, aquilo que eu falei. Ele falou: pode matar, pode sangrar, pode fazer tudo com essa mulher. Eu vou continuar aqui, mas eu já vi o pecado de vocês. Eu já vi o que vocês têm no coração. Eu vi que vocês são maus, egoístas, amante de si mesmo. Pode jogar pedra, eu estou vendo tudo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para o aflito, eu vim para o necessitado. Se vocês são demais, vocês não precisam ficar comigo. E no 9. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria, foram e se derreteram aos pés de Jesus e pediram perdão. Foi isso que aconteceu? Eles tiveram a maior oportunidade da vida deles de se converter a Jesus e de se tornar um mestre, porque já eram um mestre, mas eles, confrontados pelo pecado, eles começaram a olhar. O mais velho certamente tinha mais pecado, mais carruagem de pecado. O mais velho começou a se retirar. Peraí, o que ele está falando? Não, realmente eu adulterei também. Não, o que ele está falando? Não, eu saí de casa, eu briguei com a minha mulher. Não, o que ele está falando? Eu roubei lá no gasofilácio do templo. Não, ele me conhece. Não, eu vou sair de fininho. Quantas pessoas, querido, que Deus revela o pecado, que Deus mostra a situação, que Deus vai lá, só falta Deus dar sonho. Só falta sonho não, só falta Deus pegar e bater assim no rosto. Acorda, olha aqui, está essa situação.
Mas a pessoa, ao ser confrontada, ela pega e faz isso aqui, ó. Ó, eu quero que ninguém saiba que eu não estou bem. Não, eu estou muito bem. Não, eu vou postar que eu estou muito bem. Eu não quero que Jesus olhe a minha sujeira, não. Não desnuda. Só que eles foram desnudados na presença do Senhor. Foram acusados pela sua própria consciência. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Talvez os mais novos até bateram no peito e disseram assim: não é bem assim não. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ver o que dá. Certo, o mais velho olhou assim: vem que o negócio aqui está fervendo. Esse cara aí sabe tudo. É melhor a gente ir embora. Querido, eles foram embora. Eles se jogaram dali. Eles não quiseram conserto. Eles foram embora. Um a um. Sabe, deixa eu falar algo para você. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele não pecou, ele pecou brutamente. Jacó se tornou o único homem a se chamar Israel. Totalmente transformado de um homem desgraçado, caluniador, num nome universal, Israel. Porque não pecou? Não, ele pecou muito. Qual a diferença, pastora? Não está no pecado. A diferença está de quando nós somos confrontados o que nós fizemos com o pecado. Se a gente deixa os pés de Cristo, se a gente se arrepende, se a gente quebra o nosso coração, ou se a gente vai saindo com a mesma sujeira, como se nada tivesse acontecendo. Será que nós estamos no lugar de quem aí essa noite? Dos escribas? Dos fariseus? Daquela que foi pega em adultério? Ou nós estamos com o coração de Cristo, que é um banquete de misericórdia, independente do pecado? Ele acolhe, Ele perdoa, Ele libera, Ele liberta. Aonde estão? E tornando a inclinar-se. Quando ouviram isso, saíram de um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Melhor coisa da vida é ficar só com Jesus. A melhor coisa que essa mulher podia ter na vida, querido. Não, olha só, a desgraça que ela estava ali, não tinha problema nenhum, gente. O que ela tinha passado. O passado dela até ali, a pessoa que ela foi, tudo que ela era, ali não tinha mais problema nenhum, querido. Não importa como você chega, importa como você sai da presença. Não importa. Eu cheguei um trapo. Eu cheguei uma mulher mais depressiva na face da terra. Eu tomava remédios para dormir. Eu me odiava. Eu tinha complexo de inferioridade. Além desse complexo, ele era tão gritante, que aí eu entrei para a luxúria. Aí eu queria estar além dos outros. Eu tinha tantas feridas que a prostituição perto dessas feridas que eu tinha era muito maior, gritante, era muito mais gritante. Mas um dia alguém me levou no banquete da misericórdia. Um dia alguém me levou numa quinta-feira e me jogou aos pés de Cristo. E eu cheguei rasgada por dentro, ferida, machucada, atrofiada, não acreditando em nada, pedindo para morrer com 28 anos. E eu cheguei no banquete da misericórdia, e quando ele se inclinou, e ele olhou para mim, e ele disse: o teu passado não me importa, eu quero saber como é que tu vai sair da minha presença. E era uma quinta-feira, e no domingo eu fui de novo. E você já sabe o que eu falei para ele. Quando meu filho foi lá para frente, para o pastor Ulisses orar, o Otávio ia fazer 7 anos, e Otávio era enfermo e aleijado. Eu olhei para o meu filho, olhei para o pastor que não está mais conosco, já morreu. E eu disse: Senhor, se tu existe mesmo, se tu existe mesmo, e mudar a situação do meu filho, que faltava 2 anos e pouco para ele morrer, segundo os médicos. Estava atrofiando todo o corpo. Surdez, cegueira. Se tu realmente existe,
e transformar o meu filho, restituir o meu casamento. Eu não conhecia Jesus, querido. Foi a primeira vez, assim, de um encontro real. Eu disse, eu cheguei dessa forma na tua presença, Pai. Mas eu não só vou te seguir. Se isso acontecer na minha vida, eu não só vou te seguir, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Por isso eu estou aqui. O problema não é a quantidade de pecado que chega até Jesus. O problema não é quão miseráveis nós chegamos até Jesus. O problema é como nós queremos sair da presença dele camuflado com algumas coisas que nós não queremos falar. Aquela mulher, depois que ela viu todo mundo sair, as pessoas saindo de um lado para outro, embora. Eu imagino que aquela pessoa, agora Jesus vai me matar. Começaram pelos mais velhos e ficaram só Jesus. E no 10 está dizendo, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher. Naquele momento ali, querido, talvez se fosse um de nós, a gente começaria. Jesus, é o seguinte, Jesus, olha, já que tu está aqui, eu quero contar a minha vida. A miséria que é a minha vida. Jesus, tu não sabe, eu estava me prostituindo, sabe por quê? Eu estou com um filho lá em casa, Jesus, que está com fome. Porque Jesus se inclinou a olhar para ela, então ela podia despejar. Ela podia dizer, esses caras aí, ó, que saíram aí, eles também estavam comigo lá naquele quarto. Porque nós somos doutorados, por que não dizer, e nos justificar. Nós somos doutorados em contar para Jesus que nós estamos assim porque está outra coisa assim. Nós estamos assim porque o fulano nos feriu, o fulano nos machucou, uma situação nos sobreveio, alguma coisa aconteceu. Nós estamos numa geração de crente mimimi. Melindre demais. Imaturo demais. Essa mulher, ela preferiu o silêncio. Em toda aquela situação que aconteceu ali, você não escuta a mulher falar nada. Nada. Isso que era mulher, gente. Presta atenção, a mulher não gosta de ficar calada. Ela não falou nada. Ela preferiu o silêncio. E Jesus disse assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão? Aqueles que vieram aqui te acusar, jogar pedra em você. E por que não te jogaram? Por que não te feriram? Por que não acabaram com você? Eu poderia estar te enterrando agora. O que houve? Se hoje eu fosse uma resposta mais sábia, eu diria. Eu poderia responder assim, Jesus, porque ninguém é apedrejado na tua presença. Porque ninguém é morto na tua presença. Quando a gente chega no banquete da misericórdia, só há restauração e perdão. Quando a gente encontra com Jesus, amado, quando a gente encontra com o povo, com pessoas, malfeitores, escribas e fariseus, a pedra na mão, sempre é uma pedra para jogar. Por isso que a palavra diz que maldito o homem que confia no homem. Mas, querido, quando a gente chega em Jesus, ele não tem pedra na mão, ele tem abraço para dar. Aqueles saíram, jogaram as suas pedras. Aonde estão teus acusadores? Aonde estavam meus acusadores no dia que eu me converti? Eles ficaram da porta para fora da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque na presença de Jesus os acusadores não podem mais ficar. Quando a gente está na presença de Jesus e ainda que estamos em pecado, ainda que muitas vezes não vencemos algumas fraquezas da nossa vida, Ele nunca e jamais vai estar com a pedra na mão, porque Jesus não acusa, Jesus restaura. Quem acusa é o homem, quem fere é o homem, quem machuca é o homem. Jesus, Ele é graça. Ela chegou no banquete da graça, ela chegou no banquete do amor. Ela chegou no banquete do perdão, querido. E essa noite é um banquete para você nesse lugar. Talvez você tenha andado cabisbaixo. Talvez você não tenha vencido áreas da tua vida.
Talvez tem situações gritantes dentro de ti que você tem medo de falar para alguém, porque essa pessoa vai te acusar ou está com uma pedra na mão. Eu quero dizer que você chegou na presença de alguém que ele não tem pedra na mão, ele tem um abraço para te dar. Onde estão os teus acusadores? Ué, ninguém te condenou? E eu volto a afirmar, muitas vezes, querido, quase sempre você não percebe. Você sai para trabalhar todo dia. Você vai de um lado para outro. E ali Satanás já preparou uma bandeja para você. Uma condenação. Ele já pegou umas pedras para te lançar na tua casa, no teu filho, no teu carro. Causar um acidente, fazer alguma coisa. Mas como você decidiu ficar aos pés de Jesus, se entregar para Jesus, os acusadores não podem te tocar. Eles podem tentar, mas eles não vão executar. Eles podem vir até com a pedra na mão, mas eles não têm como jogar, porque o braço dele vai ficar para cá, ele não vai conseguir jogar na presença de Deus. Quem estava protegendo aquela mulher, aquela prostituta, era Jesus. Quem está protegendo aqueles que ainda não alcançaram a plenitude, aqueles que ainda não venceram alguns pecados, é Jesus, querido. Jesus não quer que ninguém pereça. Jesus ama a todos. Quando a gente vê alguém perecendo, quando a gente vê alguém desistindo, a gente muitas vezes pega a pedra na mão e tenta lançar, queridos. Vamos mudar a história da igreja. Vamos fazer uma igreja de compaixão, de amor. Vamos ajudar aquele que está no chão, vamos dar as mãos, vamos levantar, vamos atrás. Se você não tem como ajudar, ora por essa pessoa. Diz Jesus, atraia essa pessoa para cá. Atraia a sua pessoa de volta, Jesus. Não deixa se perder, Jesus. Sabe por que a gente tem que orar assim, querida? Porque Jesus, ele vê a intenção do nosso coração e ele sabe como é que eu estou orando. Se eu estou orando assim, ô Jesus, olha lá o que a Débora fez, Jesus, por favor, faça misericórdia. Tem gente que diz assim, sabe? Eu já ouvi oração assim, aplaca a tua justiça nessa pessoa. Como se a pessoa fosse o poço da justiça. Sabe, Jesus disse para aquela mulher assim, no 11. E ela disse, a voz dela para Jesus foi assim, ó, ninguém, Senhor. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. A única palavra dela foi essa. Ela estava triste, será? Estava moída por dentro? Não tinha força nem para se defender? Não tinha força nem para falar? Às vezes a gente está matando um soldado que já está morrendo. Às vezes a gente joga pedra em alguém que já está morto, quase morrendo. Ninguém te apedrejou? Não, Senhor. Eles largaram a pedra e foram embora. Querida, amada do Senhor, eu também não vim para te jogar pedra. Eu também não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te salvar. Eu não tenho uma pedra na mão. O banquete de misericórdia está aqui nessa noite. Talvez você saiu de casa com sentimentos de culpa, com tristeza no coração, com pecados invisíveis que ainda não venceu. E você tenta dar um sorriso no rosto, mas você sabe no fundo como é que você está se sentindo. Jesus está dizendo, querida, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te abraçar. Eu estou aqui para te ensinar a vencer esse pecado. Eu estou aqui para dizer que eu estou aqui, não importa onde você veio, como é que você veio, eu estou aqui. Aqueles homens saíram dali e foram embora. E eles voltaram para casa mais cheios de pecado ainda, porque ainda não se aproximaram, não quebraram o coração, querido. Eles foram embora tão pesados, tão feridos ainda, com mais pecado ainda. Olha, uma classe de pessoas teve a oportunidade de chegar até Jesus e de ser limpo. Foram embora mais pesado ainda por causa do orgulho, querido.
Olha a diferença de uma pessoa que vai liberta embora e que vai livre de um ato de prostituição, de adultério, e outras pessoas que se acham doutor da lei e vão embora cheio de pecado e perder a salvação. A palavra de Deus diz que não se assuste se no reino de Deus vocês não veem a prostituta, o perdido, o mendigo entrar na frente dos doutores no reino de Deus. O banquete de misericórdia está aqui. O banquete de misericórdia está aqui. Aonde estão teus acusadores? Quando você está na presença do Senhor, não tem como acusar. Eles podem até tentar, mas eles voltam embora do mesmo jeito. Ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu, filha, te condeno. Eu só tenho algo para te pedir, filha. Te ordenar como ordem. Se hoje você chegou na minha presença, filho, e você sente de confessar o teu pecado e deixar tudo aos meus pés, se tu confessar e deixa, tu alcança misericórdia. E eu te ordeno, filha, vai livre. Tu tá livre, vai embora, mas não peque mais. Pastora, será que Jesus pensou que ela ia ficar imune? Que ela tomou a vacina do coronavírus contra o pecado, ela nunca mais ia pecar? Não! Jesus sabe que nós somos dotados de frequências emocionais absurdas. O nosso corpo, tudo, nós não, humanamente nós não podemos, querido, ser perfeito. Ele sabe disso. Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer, olha, não te menospreze mais. Não venda você mesmo mais. Você é preciosa aos olhos de Deus. Não se venda por qualquer coisa. Te nivela acima, porque na minha presença eu te nivelei acima. Não volta para o lodo novamente, por favor. Que o pecado agora, a partir de agora, seja um pecado de acidente, de uma queda brusca, mas não você sabendo que está pecando. Vai. O vai de Jesus, querida, é muito bom. Quando Jesus diz vai, a tua fé te salvou. Vai, tu estás livre na tua petição. Vai, o banco de misericórdia te acompanha, o banco do amor te acompanha. Vai, eu não te condeno. Gente, que liberdade, querido. Não tem liberdade maior, querido. Então, nessa noite, querido, tem os dois vai. Tem o vai dos escribas e fariseus que foram embora mais pesados, porque se achavam os sábios. E tem o vai de uma mulher, que não teve força nem para falar. Nem para falar, nem para se queixar. Mas Jesus olhou para ela e disse: eu não te condeno. Vais e não peques mais. Deus abençoe e aplaude o Senhor.